O excesso de chuva está atrasando a finalização do plantio do milho segunda safra em algumas áreas do centro-norte do Brasil, principalmente Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A Rural Clima afirma que 30% da semeadura do grão vai ser feita fora do período ideal, que é de 5 a 25 de fevereiro tradicionalmente. Vamos conversar então com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, que vai contar para a gente como o tempo vai ficar nos próximos meses, março, abril e maio. Marco Antônio, seja bem-vindo. Eu que agradeço, uma honra estar aqui de novo. Igualmente, muito prazer em recebê-lo, especialmente para falar de clima para a segunda safra de milho. Atrasou o plantio, boa parte da semeadura vai ficar fora da janela ideal. E que tempo a gente vai ter? Muito chuvoso ainda em março, em abril, em maio? Olha, Keren, realmente nós vamos ter muitas chuvas ainda agora nesses próximos dias, como a Desirê bem comentou aí no bloco anterior. Isso vai atrasar ainda mais, como você ressaltou, mas tanto março quanto abril e maio vão ter chuvas bastante expressivas. Então esse ano é um ano que, apesar de você ter um atraso no plantio aí da segunda safra, as chuvas tendem a se estender. Então, se a gente observar nos mapas, né, a gente vai notar que há previsões sim de muitas chuvas, no mês de março ainda, chuvas bem acima da média. O mês de abril ainda terá chuvas muito boas em todas as regiões produtoras, né? Tanto no centro-oeste quanto no sudeste e também no Paraná. E há previsões de algumas pancadas de chuvas também no mês de maio, né? Não vão ser todas as regiões produtoras, principalmente mais a região mais ao norte, que receberão bons volumes de chuvas em maio, mas grande parte aí das regiões produtoras vão sim receber chuvas até o início aí de maio. Bom, então o que você está dizendo para a gente é que nesse momento há uma previsão de chuva acima da média em abril e chegada de frio antecipado em maio. Esse é o quadro geral, para depois a gente entrar no específico. O frio realmente vai chegar um pouquinho mais cedo esse ano, há uma tendência, né, do que o frio chegue um pouquinho mais cedo, mas por enquanto ainda a gente coloca ainda uma safra muito boa ainda para esse ano de milho safrinha. Bom, então nessa situação que o Marco Antônio acabou de dizer para a gente vai agora no detalhe. O detalhe é que, mesmo que haja uma condição aparentemente favorável para o desenvolvimento da safra de milho, conforme você disse, o alerta fica para alguns períodos de até 10 dias de seca que aparecem já no seu radar para, por exemplo, mês de abril. Em quais regiões? Olha, até trouxe um gráfico aí de Rio Verde, se vocês puderem colocar. Vai ilustrar bem isso. Apesar dos mapas estarem mostrando chuvas muito acima da média no mês de abril, a primeira quinzena de abril deve ser muito mais chuvosa, Keren, do que a segunda quinzena. Então, pode ocorrer que você tenha alguns intervalos, está vendo esse gráfico? Ilustra bastante que o início de abril é bastante chuvoso em Rio Verde, depois você tem uma semana, 10 dias aí com pouquíssimas chuvas ou quase nada de chuvas, aí você tem mais uma semaninha aí com algumas pancadas de chuvas, os volumes não são altos, reparem bem no gráfico, depois você tem mais um final de abril um pouco também seco. Esses intervalos de tempo um pouco mais seco vai depender muito do que fase que está a cultura naquele momento. Se você pega uma lavoura de milho em pleno penamento e você tem essa seca, pode causar algum dano, mas aí seria um dano muito mais pontual do que macro. Tá? Esse é um dos destaques, então, de risco para a safra de milho pontual e que pode ou não ocorrer. Isso, são 2 riscos esse ano, né? A gente pode colocar 3 riscos. Primeiro, esse atraso no plantio, como você bem frisou, a gente está colocando quase 30% das lavouras fora da janela ideal, isso traz uma redução natural do potencial produtivo. Segundo, esses pequenos intervalos de seca no mês de abril e agora, provavelmente, um frio chegando mais cedo. E é justamente nessa parte agora da conversa que a gente quer saber. Frio chegando antes, claro que a gente quer saber se há problema de geada. E geada pode gerar quebra de safra. Isso que eu quero saber de você. Qual cenário nós estamos incluídos? Falar de geada é muito longe ainda para falar. Não dá, a gente não consegue falar de geada com mais de uma semana de antecedência. É impossível fazer essa projeção. Mas é fato que o oceano resfriando, do jeito que está resfriando, o Oceano Pacífico, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso,
a porteira fica aberta para as massas de ar polar. Então você tem uma condição mais favorável a entradas das massas de ar polar e por isso que nós estamos achando, né? O modelo até trouxe o gráfico de Maringá, se vocês puderem colocar na tela, mostrando que já no finalzinho de abril ali, ó, na cidade de Maringá, que é o norte ali do Paraná, né? Você já vai ter algumas ondas de frio. Ah, essas ondas de frio podem causar geadas? Não sabemos, né? Não sabemos da intensidade delas ainda. Mas é fato que o frio pode chegar mais cedo e isso é um risco. Não estou falando, pelo amor de Deus, que não plante milho agora porque tem risco de geada. Pelo amor de Deus, longe disso. Mas é fato que o frio vai chegar mais cedo esse ano. Bom, e o frio vai chegar mais cedo por causa do resfriamento do Pacífico. O resfriamento do Pacífico, para quem é do agro, já entende que isso é um sinal potencial do fenômeno Laninha. A pergunta para você é, tem divergência entre os meteorologistas? Há aqueles que afirmam que teremos influência do Laninha já no segundo semestre deste ano e aqueles como você que dizem que é cedo para dizer que vem um Laninha por aí. Tem ou não tem Laninha? Não. Assim, não dá para afirmar que temos um potencial de laninha para essa safra, principalmente como eu vi alguns comentando, alguns meteorologistas e climatologistas comentando, que há potencial já para agora para o milho safrinha, para o primeiro semestre de 2020. Longe disso, a gente não trabalha com essa hipótese. O único modelo que está dando é o CFS, né, que é o modelo americano, ele tem um grau de erro muito grande nessa época do ano, tem que deixar muito bem claro isso. Toda vez que você faz uma projeção baseado somente nesse modelo, nessa época do ano, no verão, já projetando o inverno e a primavera, você tem um grau de erro exorbitante. Então, mas é fato que a temperatura do Pacífico está em gradativo declínio, ou seja, o oceano está passando por um processo de resfriamento. Nós não trabalhamos com a possibilidade de laninha para essa safra ainda, possivelmente para 2021. Mas os efeitos, isso que nos interessa também. Mesmo que você diga que não tem laninha, você diz que há um resfriamento das águas do Pacífico. Perfeito. O que importa para a gente no agro é saber o efeito que nos atinge. Concordo plenamente com você. Quando que esse efeito aparece e que efeito é esse? Ó, um dos efeitos vai ser o frio precoce. Então, só o fato das águas estarem num processo de resfriamento, independente se vem ou não a laninha, né, isso faz com que as massas de ar polar consigam avançar mais precocemente e até atingir áreas que normalmente não atinge, como o centro-oeste. Então, há uma possibilidade de resfriamento no centro-oeste. Longe de falar se vai ter geada ou não. Mas isso é uma causa do resfriamento. Segundo, com o Pacífico um pouco mais frio, há uma tendência de que, mesmo se as chuvas terminem no começo de maio, vão até meados de maio, mas quando elas terminarem, elas terminam, não tem mais aquelas pancadas de meio do ano, como aconteceu nos últimos 2 anos. Agosto, que foi chuvoso, que atrapalhou a colheita do milho, que atrapalhou o algodão. Né? Isso não vai ter. Então, a hora que parar de chover, para e só volta a chover na primavera. E outro fato é que talvez com o resfriamento a gente possa ter, isso também a gente tem que monitorar esse resfriamento, pode ter um pequeno atraso no início das chuvas da primavera, agora de 2020. Para a gente finalizar, então, Rural Clima trouxe previsão de abril bastante chuvoso, chegada antecipada do frio, ainda sem mencionar risco de geada e risco de quebra de safra. A gente trabalha hoje com safra extremamente cheia para o milho segunda safra. Perfeito. E para finalizar, não acredita em laninha, mas observa um resfriamento do Pacífico com efeito prático de chegada antecipada do frio e um possível atraso nas chuvas da primavera lá para o centro, Cerrado do Brasil, para o início da plantação do ciclo 2021. Algo muito parecido com 2017. Muito obrigada por trazer essa síntese para o nosso telespectador. Um prazer recebê-lo. Volte sempre. Eu que agradeço. É Obrigada. sempre um prazer estar aqui, Kelly. Marco Antônio dos Santos, obrigada pela presença.